Passo Fundo fecha o turbulento ano de 2018 à margem de uma crise que ainda afeta milhões de brasileiros. São mais de 12 milhões de desempregados e uma retomada ainda tímida da economia. Mas como a cidade conseguiu se blindar desta longa crise? Para responder a estas e outras perguntas, estão aqui conosco no programa desta semana o secretário municipal do Desenvolvimento de Passo Fundo, Carlos Eduardo Lopes da Silva, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócio, a ACISA, Evandro Silva, e a professora de Economia aqui da UPF, Cleide Moreto. Obrigado pela presença de vocês. Na verdade, enquanto muitas cidades ainda falam de crise, de dificuldades, não é, da sua organização, enfim, Passo Fundo está comemorando, encerrando um ano e comemorando muitos empreendimentos. É isso, secretário? Exatamente isso, Zumar. Eu acho que tentando explicar um pouquinho, talvez ao que se deva Passo Fundo estar de forma tão diferenciada, recebendo investimentos e ampliando negócios dentro do município, deve-se a uma série de atributos. Na minha visão, ao longo dos últimos anos, gestões públicas responsáveis, proativas, boas gestões, que fazem com que a cidade, de maneira geral, se prepare, né, para um ambiente que facilite aos investimentos e ao empreendedorismo. Aliado a isso, uma matriz econômica extremamente diversificada, que ao longo de algumas dificuldades setoriais ela passa com maior robustez por períodos difíceis e, além de tudo, claro, uma grandíssima contribuição do empresariado local, das associações, das lideranças, preocupando-se exatamente com o futuro de Passo Fundo e aqui se propondo a fazer os investimentos. Eu acho que esta união destes fatores, aliado à questão também, claro, da distribuição de Passo Fundo no cenário geográfico do Estado, facilita que esses investimentos também sejam aqui direcionados. Este misto e esta complementariedade desses assuntos é o que acho que fazem e contribuem para que a nossa cidade hoje aproveite este momento importante, né, e possa anunciar grandes investimentos, trazendo emprego, renda e outras notícias boas aqui para a nossa comunidade. Agora, Evandro, em termos de segmento, o comércio, não é? Me parece que foi o que melhor desempenho teve nesse ano pelos empreendimentos que foram inaugurados e que serão inaugurados aí nos próximos dias. Eu acredito que sim. Um tanto isso é verdade, porque Passo Fundo, o que mais nos movimenta em percentual do nosso PIB interno, me corrija o secretário Cadu, mas é o comércio e o serviço. Então é natural que, se tu tens um segmento onde ele é mais forte, mais atuante, os investimentos acabam acontecendo mais nesse setor. E o motivo, o fator, é um conjunto de fatores. Eu acompanho o pensamento do Cadu. É o fator onde nós estamos posicionados geograficamente. Eu acho que a assertividade da forma com que o Executivo vem tratando a questão dos investimentos e o apoio às empresas. Penso que as associações tiveram um papel importante nesse ano, onde unidas, trabalhando em conjunto com o Executivo, facilita também o acesso de empresas a Passo Fundo. E o que eu gostaria de destacar é que nós temos vários investimentos que estão sendo feitos e amplamente divulgados de empresas grandes. Mas Passo Fundo também teve esse ano, eu acho que isso é um fator importante, que contribui para esse sentimento de confiabilidade que as pessoas têm. Investimentos em empresas pequenas, microempresas, Umara, que nós percebíamos há 2 anos atrás não estavam acontecendo tanto. Digo isso baseado nas empresas que nós convivemos dentro da ACISA. E esse ano, inúmeras empresas acreditaram novamente que as coisas estão melhorando, que vamos ter um ano melhor, muito em função dos resultados de grandes empresas que estão investindo em Passo Fundo. O pequeno se motivou a também fazer esses investimentos. E com isso nós sentimos que realmente as coisas estão melhores, o ambiente está mais favorável. E aonde existe uma crise de confiança que nós tínhamos, o empresário não investia. No momento que isso começa a passar e as pessoas passam a acreditar em novos tempos, e isso não significa ligado diretamente à política, mas sim em acreditar que realmente nós temos sim em Passo Fundo uma cidade que passou à margem de toda essa crise. Sentimos, mas menos
as pessoas acabam realmente investindo mais. E teve um outro episódio que eu acho que corrobora com o que você falou, que o grande empreendimento do shopping, por exemplo, do Passo Fundo Shopping, um investimento de 200 milhões, muitos dos serviços utilizados pelo shopping vieram de Passo Fundo. Então, também movimentou essa economia que estava até então parada, né, secretário? Eu não diria parada, né, Zumara, mas eu acho que potencializou com que esses serviços pudessem contratar mais pessoas, até mesmo se qualificassem para poder atender uns requisitos de um empreendimento específico como esse. E eu tenho a certeza de que o grande efeito, além desse grande investimento já sentido na cidade, é o efeito futuro dele. Todas as cidades e todas as maiores cidades que receberam esse tipo de investimento, ao natural, na contiguidade, eles fazem com que aquele ambiente, especialmente mais próximo do local, seja muito qualificado com a presença de empreendimentos, né? Então, eu tenho certeza que a Grande São Cristóvão vai dar um grande salto de qualidade de oferta de outros serviços, e principalmente também um comércio que tu não tens especificamente dentro do shopping, complementando aquela região da cidade como uma outra região centralizadora de pessoas. Então, esse investimento ele traz consigo um efeito pós, que também é muito desejável e vai ser, tenho convicção, muito bem sentida naquela região. Agora, professora Cleide, qual é a sua avaliação, olhando como uma técnica, não é, toda essa movimentação econômica que o Passo Fundo está vivenciando hoje? Bem, Passo Fundo, o Evandro falava de e-commerce serviços, de fato, o nosso produto interno bruto é formado basicamente pelo setor terciário. O que mais agrega valor e emprego também está no setor terciário, e isso reforça a sua vocação. Passo Fundo tem efetivamente uma vocação, por mais que digam que pode mudar esse perfil, vocês veem que a tendência é fortalecer esse perfil. Bem, o que preocuparia nesse sentido, né, de ser só uma cidade baseada em serviços? Nós somos um polo de serviços, né, a gente chama de um mesopolo. E esse reforço, esse aumento de interesse no espaço, né, nesse território, ele se justifica pelas externalidades, ou aquilo que a gente chama de efeitos nocivos das grandes cidades ou mesmo da região metropolitana. Então, nós não temos o perfil de atrair determinadas atividades econômicas que necessitam de uma complementariedade, como no caso da própria região ali, se a gente for pegar o polo petroquímico, a região de Caxias, o eixo Porto Alegre-Caxias, mas nós conseguimos atender uma demanda regional. Então, se a gente tivesse que dizer assim, por que Passo Fundo cresce tanto? Primeiro, por representar esse mesopolo, né? Então, ele está atraindo investimentos de outras atividades que já estão com o seu limite nas cidades maiores. Mas principalmente porque nós atendemos com terciário ou com serviços a uma demanda de mais de 100 municípios, que está baseado basicamente em quê? Né? Qual é o eixo principal? É a agropecuária. E se nós pensarmos nos últimos tempos, né, no nosso último ano de crise, quem é que segurou toda a crise? Foi o setor primário. O agronegócio. Tá? Foi o agronegócio. Então, em função disso, mesmo não tendo atividades industriais ou tendo uma redução na participação delas, porque gira em torno de 24% no máximo, né, quando a gente consegue, agora se conseguir ampliar, nós temos essa vantagem de atender uma demanda que é regional. Então, o shopping entra nessa linha, o serviço, ensino e principalmente saúde. Nós não podemos deixar de enfatizar que Passo Fundo continua sendo um polo de serviços de saúde e educacionais. Só na saúde são mais de 7 mil empregos, né? E no ensino, próximo a isso. Então, só o que gera, né? Sem contar com todos aqueles, eu digo, aquelas instituições públicas que são fundamentais e que também ficam situadas em cidades de porte médio. Que tem as suas delegacias e regionais instaladas em Passo Fundo. Exatamente. Agora, a educação também é interessante, porque a educação, além de gerar novos profissionais que atuam nesse mercado todo, ela também produz conhecimento que auxilia a economia a desenvolver do jeito que deve ser, né? E vocês veem que todo esse processo, eu diria assim, a tendência é diminuir custo. Diminuindo custo, se opta pela terceirização. Então, o fato de ter mais, que você comenta, por que eu tenho muito mais empresas de pequeno porte, né, ou microempresas? Por quê?
na dificuldade de eu conseguir um bom emprego que me garanta toda a estabilidade que eu quero, eu mesmo tento colocar em prática, né? E aí nós vemos, inclusive, na própria instituição, né? Nas instituições de ensino, pessoas que saem com conhecimento e com alguma incerteza, eles tentam se unir, né? Normalmente são familiares, mas eu vejo muitos exemplos de pessoas que se conhecem naquilo que a gente chama dessa rede social, que faz parte do capital social, né? Dessa rede de contatos que você tem, melhorando, sabem que para competir tem que ter mais capacidade. Eles investem em conhecimento, em capacidade, em novas tecnologias e entram no mercado. Então, essa confiança ela está sendo retomada. Deixa eu me atrever a tentar só dar um pitaco aqui na questão mais técnica, complementando não a parte técnica, mas uma visão do que falou a professora Cleide. Já que nós temos aqui também um potencial do agronegócio muito forte, essa importância ela ainda se amplia, na minha visão, professora, pelo seguinte: diferente de uma região centralizadora do polo metal mecânico, por exemplo, como Caxias, aqui nós temos o agro ajudando a indústria naquilo que nós já somos um pouco forte aqui, especificamente trazendo à tona hoje a notícia da ampliação, por exemplo, da BS Bios, é que nós temos agora a capacidade do agro suprir também essas outras demandas da nossa indústria, ligadas especificamente ao agro. Então, nós temos Italac com leite, nós temos a Ambev com a produção de cevada, nós temos a BS Bios com a produção de soja, nós temos, além de tudo, montadoras de implementos agrícolas aqui, como Kuhn, Bandeirante e outra, Montanher, fazendo o seu papel, né, necessitando do agro como importância. Então, eu acho que essa complementaridade na área agora mais da indústria se fortalece, porque como aqui nós temos uma grande capacidade geradora de commodities, cabe a nós agora também voltarmos um pouquinho as atenções à indústria de transformação, no sentido de não mandarmos a soja para o porto, sem valor agregado nenhum, e tentar fazer com que se trabalhe aqui a melhoria desse processo para gerar maior riqueza e renda aqui dentro do município. E a gente tem também aqui em Passo Fundo todas as maiores empresas de pesquisa do agronegócio. Vamos citar aqui a nossa Embrapa. Eu penso, Zumara, que nós vamos continuar ainda muito fortes e sendo líderes naquilo que Passo Fundo sempre se destacou-se, que é a educação e a saúde. Prova disso são os inúmeros investimentos que acabaram sendo feitos. Vamos falar de saúde. Muitos investimentos foram feitos por várias instituições, inclusive empresas que vieram instalar-se em Passo Fundo. Houve novas empresas de laboratório, por exemplo, que estão aqui que antes não estavam. Mirando, vendo, percebendo que esse segmento continua sendo muito forte. Agora, o agronegócio, ele abriu uma situação interessante, e isso acho que as instituições têm uma participação fundamental, que são os núcleos de tecnologia, os polos, que fomentam essas empresas que acabam, como diz a Cleide, eles unem pessoas que saíram para o mercado, acabam trabalhando em conjunto, familiares ou não, prestando serviços para outras empresas. O Montanher, que o Cadu citou, é um exemplo. Conversava com ele, ele me dizia que tem várias empresas que atuam, pequenas empresas, que ele utiliza, exatamente, setoristas. Então, isso movimenta a economia também para um outro prisma, que até então eu acho que não era tão forte como agora. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse anúncio da BS Bios, que foi nesta terça-feira, né, explicando o que vai acontecer, e também de uma situação que foi levantada que aumenta a circulação de veículos da nossa região, e aí a gente tem um gargalo, né, que é o problema da infraestrutura. Mas a gente faz um intervalo e volta em seguida. Um ano de muitos investimentos em Passo Fundo, e o Estúdio 4 analisa as repercussões não só para a cidade, mas também para a região. Bom, nessa terça-feira pela manhã houve esse anúncio então da BS Bios, que vai ampliar a sua capacidade produtiva. Queria que tu nos explicasse o que foi anunciado exatamente, secretário. Bem, na verdade foi uma decisão, para variar, muito corajosa, né, deste empreendedor que está à frente da BS Bios há vários anos, em que ele optou por fazer aqui, claro que muito também escorado numa questão legal que agora foi favorecida ao setor, da ampliação da mistura do biodiesel ao nosso combustível.
e isso fez com que, claro, acenasse um momento mais favorável para investimentos nesse setor. Mas, de qualquer forma, a BS Bios ousadamente está anunciando um investimento de cerca de 72 milhões de reais, um pouco deste valor para capital de giro e uma maior parte para investimentos em equipamentos para aumentar a sua capacidade produtiva e tecnológica, trazendo com isso também a possibilidade de aumento na produção em 40%. E, obviamente, que mais ou menos por aí no seu faturamento. Então, não é nada pouco, né? Não é pequeno um investimento desta empresa que já tem uma contribuição decisiva dentro da formação do nosso PIB local. Isso vai fazer, Zumar, que sem dúvida nenhuma Passo Fundo possa, ao longo do levantamento dos números que são feitos um pouco retroativos, né, pelo IBGE, mas principalmente com a capacidade que a BS Bios teve de ampliação de negócio, já que se trata da quinta evolução da empresa, nós teremos a manutenção de Passo Fundo entre as principais economias do Estado. Esta geração de riqueza que será trazida através desse investimento é importantíssimo para que Passo Fundo continue no topo daquela tabela dos municípios que tem a sexta economia agora, né? Atualmente nós estamos em sexto, mas é bom frisar que nós estamos à frente de alguns municípios que têm dentro da sua matriz econômica um grande alavancador, como por exemplo Gravataí, uma montadora de veículos, e Canoas, um polo petroquímico. Aonde estes dois setores, eventualmente com crises maiores ou menores, forem impactantes, nós podemos galgar alguns resultados ainda mais positivos dentro dessa classificação. Então, esta ampliação da BS Bios faz, sem dúvida nenhuma, com que o poder público também esteja atento ao que vai gerar de necessidade maior para que a indústria tenha essa capacidade produtiva aumentada sem impacto no seu negócio. E para isso nós já estamos tentando melhorar, inclusive, algumas coisas de acesso, uma questão do acesso à empresa. A logística vai ser um problema. Para melhorar não somente a própria BS Bios, mas como todo aquele distrito chamado Invernadinha e a comunidade local que acessa ali, impactando, quem sabe, até também na própria UPR. E aí também o município depende do Estado e do governo federal para melhorar as rodovias que circundam a cidade, não é? Haverá uma mobilização política, certamente. Não tenha dúvida. Esta relação ela é, infelizmente ou felizmente, dependente. Ou seja, nós haveremos de ter que fazer uma negociação, por exemplo, com um ente federal, que é a Embrapa, porque uma das nossas idealizações é de poder, quem sabe, usar daquela estrutura que já tem ali do trevo da Embrapa, fazendo uma intervenção de acesso por ali. Isso tudo está sendo estudado dentro dos setores técnicos da Prefeitura e, claro, que haverá necessidade, sim, de nós buscarmos o contato com o ente federativo lá para nós também termos o apoio, não somente do DENIT com relação à aprovação do projeto, mas também de uma empresa que possa nos ceder ou então fazer algum mecanismo legal que seja factível de doação, empréstimo da área para poder acessar esta área industrial. Então, são coisas que o poder público está atento, está proativo no sentido de, ao mesmo tempo que nós recebemos essas boas notícias, nós tratamos também de dar e oportunizar a infraestrutura mínima possível para que a empresa tenha a sua capacidade produtiva sem nenhum efeito negativo com relação à infraestrutura. Bom, Evandro. Não, eu ia complementar que bom ouvir a fala do Cadu, porque nós analisando, Zumar, e conversávamos fora do ar, Passo Fundo vai continuar com esses investimentos. É uma bela notícia da BS Bios, mas outros virão. E cada vez que nós aumentamos o nosso fluxo de pessoas na cidade, que nós temos novos investimentos, isso traz também uma preocupação a todos na questão da mobilidade, na segurança, os acessos. E a Prefeitura tem um fator decisivo e importante agora na questão do planejamento para os próximos 10 anos, que está sendo realizado dentro da Prefeitura com a participação das entidades. A revisão do plano diretor. A revisão do plano diretor. Cada vez que acontece um investimento, como o shopping, por exemplo, mexeu com toda a mecânica da cidade. Nós temos a perspectiva que novos investimentos virão. Então, agora tem que ser dada uma atenção, não que não estivesse sendo, mas uma atenção ainda maior, revisando esse plano diretor, baseado na expectativa de que novos investimentos virão e vão mexer com toda a estrutura da cidade. E nós temos que nos prepararmos, e isso não é só um trabalho da Prefeitura, mas sim liderado pela Prefeitura, para que as entidades, repercutindo nas empresas, façam uma adaptação, inclusive pensando aonde eu vou fazer meu investimento, pensando na mobilidade, pensando em educação para pessoas que vão vir para cá comprar para seus filhos, pensando em moradia, enfim. E aí se tem aquela coisa que é preciso quebrar paradigmas também, não é? Porque a cidade tem muitos paradigmas que precisam ser quebrados para mudar e mexer com essa estrutura interna, né? Mas eu queria saber da professora Cleide, qual é o impacto e se pode ser medido, assim, olhando superficialmente esses números, a gente vai ter no PIB
tanto nesse investimento na área industrial quanto no investimento no setor comercial? Ou o que é mais impactante, ou se esses dois setores eles se equivalem aí no PIB? O que mais tem capacidade de agregar valor é a indústria. Então, um pequeno movimento na indústria causa um grande efeito multiplicador, tanto em termos de produção, né, quanto na geração de tributos. Eu sempre digo que a queridinha de todas as prefeituras é a indústria. Nós queremos empresas do setor industrial porque, além da participação no IPI, nós temos ICMS, né? E é um retorno, sem contar que a tendência também do próprio investimento é de ser mais estável do que no próprio serviços, né? O grande problema que o Brasil em si tem é que, e não só do Brasil, vocês sabem que nós estamos terciarizando, né? A maior parte da atividade econômica que gera valor no mundo hoje é o setor terciário, né? Por isso que nós já temos que pensar em como dividir isso em setor terciário de maior tecnologia ou de menor tecnologia. E nesse sentido, a questão da produtividade do setor, ou seja, qual é a relação entre o capital investido e a própria adoção de mão de obra, né? Nós ainda temos, em termos de país, uma baixa produtividade nos serviços. Agora, as nossas atividades e serviços é que se diferenciam justamente por ter uma produtividade maior. Se nós pensarmos o polo de software... E qualificada, né? A própria educação, a saúde. Então, nós temos também essa vantagem. Então, eu diria que, em termos de estrutura do valor adicionado fiscal ou do próprio PIB setorial que a gente fala, ele vai ter um pequeno incremento, e isso a gente só vai saber daqui 2 anos, porque nós temos daí esse efeito retroativo, né? Primeiro calcula o nacional e depois vê o que acontece em nível estadual e municipal. Nós vamos ter um impacto um pouquinho maior, mas vamos ficar entre esses dois setores, né? Porque o setor primário ele fica em torno de 2%, 3% no máximo, né? Uhum. E a indústria vai subir 1 ou 2 pontos. Vocês veem que a tendência da participação é assim, se um setor aumenta, o outro diminui a sua participação, né? Mas o grande, eu diria assim, o efeito, além dos tributos, eu diria, do retorno, é no nível de emprego, porque a indústria pode até gerar menos, se a gente for olhar qual é o impacto, porque ela é mais automatizada, mas nos serviços não, ela é intensiva em mão de obra, né? Então ela vai garantir, e nós, nesse sentido, enquanto em alguns meses tínhamos efeito negativo, né, o saldo negativo, nós sempre tivemos saldo positivo. Tá? E inclusive agora, se nós abrirmos dentro... Em termos de emprego, no segundo semestre foi bem melhor. A gente teve, né? Mas no ano como um todo... Mais de 2.000 empregos aí. No ano como um todo, estamos com saldo positivo e, assim, contra a corrente de muitos outros municípios de porte semelhante, inclusive. Agora, tem uma preocupação de que grandes empreendimentos, principalmente na área do comércio, possa ser aquele empreendimento predador em relação ao pequeno. Há essa preocupação, por exemplo, de entidades como a CISA, que os pequenos podem, né, fechar ou sofrer em função dessa competição? Nós não acreditamos que aconteça. Eu penso que a competição ela existe, mas ela é favorável. Faz com que o empresário motive-se mais. Um exemplo claro que aconteceu alguns anos atrás foi a vinda quando o Bourbon veio a Passo Fundo. Existia toda uma preocupação dos mercados menores nos bairros de que eles teriam um grave problema. E isso não aconteceu. Houve um crescimento de números de mercados, as redes de mercado se fortaleceram na cidade. O que houve foi uma nova forma de agir com relação ao comércio, um novo pensar. E deu certo. Pegando, por exemplo, as redes que se uniram e hoje tem competitividade de compra e de ofertar serviços. Não, e a gente tem bons mercados nos bairros e vilas da cidade, locais. Então, foi salutar para o mercado como um todo a vinda de um investimento grande nesse setor. Transpassando isso para outros segmentos, nós temos a mesma convicção. Vai qualificar para cima, vai fazer com que o empresário precise buscar mais informação, mais conhecimento, estar atento às transformações, uma agilidade maior no gerenciamento do seu dia a dia. Eu digo, o que nós pensamos é que o que mudou é o formato anterior. Eu abri uma empresa e eu estava com ela organizada, estabelecida. É um quebrar um paradigma. Diariamente eu preciso estar me reinovando. Agora, imaginar que um grande investimento tiraria... Eu acredito que não. Eu acho que se tirou por um erro do empresário de não estar atento às mudanças da forma com que ele precisa gerenciar
o seu negócio. E tem um outro fenômeno também que vem sendo observado em Passo Fundo, é que os negócios, principalmente na área do comércio, se espalhou, está saindo da região central. E aí a gente tem 2 grandes empreendimentos que também, né? Um está no bairro Petrópolis e outro no bairro São Cristóvão. Isso reforça essa movimentação, será, Cadu? Em primeiro lugar, porque existe uma demanda maior de espaços, terrenos, áreas, logicamente um pouco mais afastadas do centro, onde os terrenos, aqueles que porventura ainda estivessem aptos a receber investimentos, ou são muito caros ou não apropriados a esse tipo de investimentos, pela questão do impacto que trazem à cidade. Então é natural que ela comece realmente o plano da cidade, ele comece a se tornar um pouquinho mais abrangente, né? Ou seja, os extremos e os locais que antes habitualmente não recebiam alguns investimentos passam a se tornar atrativos para isso. Acho que uma outra grande questão com relação à contribuição do PIB, e é uma discussão que eu concordo e acho que a professora poderá ou não me corrigir, mas uma das grandes maneiras de você aumentar o PIB no momento em que você não faz uma expansão somente por investimentos é por aumento de produtividade. E o aumento de produtividade, uma das principais possibilidades de tê-la é por qualificação profissional. Então, essas são as questões que nós estamos atendo, fizemos como agente indutores mecanismos de conveniamento com o Senai, estamos atentos aos outros instituições aqui dentro da cidade que qualifiquem as pessoas, porque isso também é muito importante para quem pretende fazer investimentos, tanto vindo para cá ou aumentar os seus negócios aqui, tenham pessoas qualificadas. Então, esse é um tema, acho que, muito importante. E a segunda coisa que eu queria dizer também é o seguinte, é o tema inovação. Hoje, a questão toda ela é levada ao tema da inovação. Não se fala mais hoje em possibilidade de grandes, diferentes negócios não sendo inovadores. E nós, como agentes indutores, também formalizamos agora, inclusive estudamos, aliás, aproveitamos um ambiente cedido pela CISA na Expo CISA e formalizamos a formação de um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Justamente para botar todos esses ativos tecnológicos que nós temos em grande quantidade, espalhados pela cidade, fazendo suas ações de forma unitizadas, de forma isoladas, exatamente, possam agora ter uma parte centralizadora desse tema, sendo tratada e sendo, portanto, direcionada com ações, políticas públicas voltadas a esse setor. Eu acho que é mais um grande passo que nós damos dentro da cidade, ofertando uma possibilidade de que o tema inovação, ciência, com todos os nossos ativos aqui, possam trabalhar isso de forma a contribuir com que a cidade tenha ainda mais essa questão importante de atração de negócios ou expansão daqueles que aqui já estão. Secretário, rapidamente, plataforma logística e aeroporto, o que tem de novidade? A plataforma logística como lançada, ela está agora na sua fase final de aprovação da licença, mesmo assim já estão acontecendo seus primeiros investimentos lá, induzidos também um pouco por nós que fomos muito felizes na atração de um investimento importantíssimo para a cidade no setor logístico e em plena construção e em vias de iniciar as atividades, tanto próprias para o empreendimento da logística quanto para o seu parceiro, que ele trouxe a Passo Fundo conjunto ao seu negócio, e deveremos ter aí a liberação da área total muito provavelmente no início do ano, mas lá já estão sendo feitos, em aproximação com a Prefeitura, a proposição de terrenos e de áreas que nós estamos induzindo a serem levados para lá. Nós temos um outro distrito industrial, semi-industrial, comercial e de serviços de 40 hectares saindo do forno também na Prefeitura, ou seja, nós temos uma grande oportunidade de ofertar também espaços qualificados para que os negócios possam... Aonde que vai ser? Vai ser junto na área da Ambev, na frente da Ambev, contígua a RS 324, são 40 hectares, com ferrovia inclusive passando ao lado. Então são vários movimentos que estão ocorrendo e o aeroporto, muito provavelmente nesta semana ainda, nós teremos a decisão da Central de Licitações do Estado fazendo lá a formalização da empresa vencedora e aí sim podendo assinar contrato e definitivamente encerrando o processo licitatório, passando a contratação definitiva da obra e a tão sonhada ampliação do Lauro Cortes. E necessária. Rapidamente, Evandro, expectativa para 2019? Nós iniciamos algumas ações, como a Cleide comentasse, a questão da indústria, já junto com a Secretaria de Desenvolvimento e o Senai. Nós imaginamos manter e fortalecer o nosso principal capital hoje, que é a indústria, que é o serviço e o comércio, mas já com iniciativas na indústria e também no agro, aonde, um exemplo rápido, nós fizemos uma missão, trouxemos algumas pessoas do Senai de Porto Alegre falar sobre indústria 4.0, tivemos a oportunidade de levar indústrias para lá. Então, o resumo da CISA seria
continuamos focados na indústria, no segmento do comércio e dos serviços, que é o que nos movimenta hoje, mas já com ações proporcionando um desenvolvimento maior em conjunto com a Secretaria e com algumas instituições focados na indústria e também no agronegócio. Professora Cleide, enxerga uma mudança na economia para 2019 com o novo governo? Eu acredito que vai ser um ano ainda de assentamentos, no sentido de que toda essa confiança que foi depositada, ela agora está aguardando ações bem concretas e pontuais. Mas eu vejo sim, e principalmente que a nossa perspectiva de desenvolvimento, ela depende do crescimento local. E que, olhando o exemplo de Passo Fundo, nós estamos com maior sincronia, maior convergência. Então, eu acredito que o resultado seja positivo, que a gente consiga concretizar ações importantes na área da economia. Tá certo. Obrigada pela presença de todos vocês. Estamos chegando ao fim do programa de hoje, convidando você a nos acompanhar neste mesmo horário na próxima semana. E se você quer rever este e outros programas, é só entrar lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela. Até lá.